Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 15 de fevereiro de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto objetivo, direcionado, uma coisa que vocês vão resolver essa semana, uma pendência, e o baralho cigano vai dar a orientação e logo após encerraremos com uma mensagem do Ogam. Então vamos lá. Primeiro, sempre começando com os signos, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias, das 9 hierarquias angelicais, de todas as linhas angelicais, em especial Metatron, o criador esotérico místico do tarô. Vamos aí embaralhando, envolvendo o tarô com a energia dos anjos. Vamos ver aí o que nós temos para essa semana. Qual é o aconselhamento dos anjos para cada signo do zodíaco para essa semana que se inicia neste domingo aí? Vamos lá. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 2, a carta da papisa ou a grã sacerdotisa. Então é uma sacerdotisa. Então os arianos tendo uma grande proteção espiritual essa semana, uma grande intuição, fertilidade na sensibilidade. E a papisa, ela é uma das cartas do tarô que falam de novidades, porém são novidades para planejamento, não é para pôr em prática, é para pôr no papel. Então a papisa é o planejamento através do novo. E a papisa é uma carta extremamente reservada que fala para não comentar com ninguém o que vocês vão planejar de novidade. Ela é uma carta de não comunicação, ela é uma carta seletiva de situações, seletiva de pessoas, e ela é uma carta do estudo. Então tá bom para a parte cultural, toda a parte cultural é com a papisa. E na parte prática, ela é extremamente analítica. Então, analisar as situações, estudar as situações. Então, uma carta que traz essa grande intuição, traz um período mais reservado de não comentar as coisas com ninguém, mas traz a fertilidade e a proteção espiritual para começar aí esses projetos novos, certo? E vamos agora para o pessoal de Touro. Nós vamos para os taurinos. Sai a carta da justiça, que pede para os taurinos essa semana um equilíbrio mental. A justiça, ela é toda racional, lógica, mental. Ela é zero emoção, E pede para pesar as situações aí e cortar o que está bagunçando. A justiça é uma carta de ordem, então colocar ordem, colocar regra, mas para isso a gente tem que ser mental. Então ela é zero de coração, mas ela é toda estratégica, é trabalhar com a frieza, com o pé no chão, A justiça é uma carta de poder, que ela formaliza relações. Uma dica muito importante para os taurinos é documentar tudo. A justiça é a carta da burocracia, da formalização das situações, E é isso, é uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores do tarô, cortar realmente, o que está bagunçando e pesar o que vale a pena e o que não vale a pena friamente, logicamente.
trabalhar essa semana com muita imparcialidade. E vamos agora para Gêmeos. Vamos para os geminianos. Sai a carta número 4 do tarô, tá? A carta do Imperador. Então, o 4 pede para os geminianos se organizarem. O 4 é um número fixo na numerologia pitagórica que pede uma organização, pede para trazer situações estáveis. O Imperador, no ciclo evolutivo do tarô, ele representa o dinheiro do baralho, é uma carta, ele representa o protetor material do baralho, né? Então, focar em coisas que vocês vejam que traz prosperidades, que traz uma forma, né? O Imperador no tarô, ele dá uma forma, e é uma carta que fala de liderança, de tomar as rédeas da sua vida, de mostrar para o que veio de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, de estar perto de pessoas que valem a pena, de pessoas que ajudam, que acrescentam. O Imperador, ele é o bom contato do tarô, né? Ele formaliza relações também, né? Então, quem tiram as duas cartas aí da moral e ética é os taurinos com a justiça, as coisas certinhas, né? E a outra carta da moral e ética, geminianos com o Imperador. Então, traz esse momento de fertilidade, de materialização do dinheiro, focar em coisas mais práticas, né? O Imperador. E liderar, liderar as suas atitudes, comandar a sua semana, né? E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 9, a carta do eremita. O eremita, o ermitão, ele anda sozinho, é uma carta de solidão. Então não é uma semana dos cancerianos fazerem grupos, ficar mais isoladamente. Provavelmente as respostas vão estar dentro de vocês. É uma carta que fala de viagem interior e que as coisas estão dentro de vocês, né? Do dentro é o de dentro para fora, na realidade. Essa carta, ela é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de essência do passado. E o passado de experiência, o passado de vivência. Então é um período onde vocês têm que pegar toda a sua experiência de vida e colocar em prática para ir fechando, para ir concluindo as situações. Então, uma semana que pede finalização, é o número 9, né? E ele representa os estudos no tarô, como a papisa, que tiram os arianos. A papisa é estudiosa. O eremita, que tiram os cancerianos, é o estudioso. Mesma coisa, a parte cultural maravilhosa e analisar, estudar as situações, né? Usar a sua experiência. Então, essa parte cultural, essa parte de comprar livro, fazer curso, é os arianos com a papisa e os cancerianos com o eremita. E o eremita é uma semana que vocês têm que ter muita sabedoria, ele é o sábio, e fazer essa reflexão do passado. Olha, tudo que eu já fiz, toda a minha vivência, eu cheguei aonde eu tô agora, mas para onde eu quero ir? Né? Então é essa reflexão do eremita, né? Isoladamente, passo a passo, é uma carta demorada, é uma carta de Saturno, vai devagarzinho, né? É uma semana que às vezes as coisas podem mais demorar, mas que conclui com sabedoria e com paciência. E vamos para os leoninos, pessoal de Leão, sai uma outra carta que também é de essência do passado, que é a Lua. A Lua é uma carta de essência do passado. Então, eremita com os cancerianos, essência do passado, né? E os leoninos, o pessoal de Leão, essência do passado, a Lua. A Lua é uma carta de magia. Magia do quê? Da sensibilidade, da emotividade, da mediunidade. Então, usar o lado mais emocional mediúnico, porque essa semana pode ser um pouco instável, as coisas podem não estar muito claras. Então, é um período de vocês usarem essa sensibilidade nas instabilidades da semana, né? Enxergar além do que a situação realmente está mostrando, porque às vezes pode ter coisa por trás. Qual é a palavra-chave da Lua? Segredo, mistérios, oculto. A Lua é a carta das máscaras. Então, como é uma semana que as coisas não vão estar muito claras,
né? Então, uma semana mais receptiva, esperar as coisas clarearem, né? Agir sobre efeito de lua, geralmente a gente faz bobagem que a gente não está enxergando a coisa, a essência, né? É uma carta de cuidar das emoções, do psicológico, é a carta do psicológico, é uma carta do passado emocional. Então, vá para o seu passado emocional internamente e vá curando suas dores, suas feridas, seus traumas. Todos nós temos isso, né, leoninos? Então, é uma semana de fazer esse trabalho de interiorização do perdão, aplicação da técnica havaiana do Ho'oponopono, perdoar as pessoas que te magoaram, se perdoar, é a carta do auto-perdão. As pessoas, a lua, ela traz milindre. Então as pessoas podem estar mais melindrosas. Então não é uma semana muito de ação, uma semana de aguardar, de usar a intuição, de observar, fazer ritualísticas de magia, porque a lua é magia. Assuntos de família pode vir à tona, porque a lua fala de assuntos de família, né? Mas como é uma carta meia escura e de instabilidade, vai devagar para ver onde está pisando. Enxerga o que a pessoa está falando é o que ela faz mesmo, né? Então é uma carta de tomar atenção, ter cuidado para não entrar em situações que não estão claras, né? E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Os virginianos sai uma das 3 cartas de corte do tarô. A carta número 13, a carta da morte, né? Uma das 3 cartas de corte. Então, é uma semana que os virginianos devem cortar coisas que estão pendentes e que nunca deram certo, sabe? Então, é uma carta de transição, é uma carta de mudança radical e é uma carta que dá um conselho, uma dica, né, para os virginianos muito pontual. É loucura achar que vocês vão ter sempre o mesmo padrão de comportamento e vai ter um resultado diferente de uma situação que está incomodando. Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então a dica para os virginianos essa semana é mudar o padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, para a coisa que está pendente, que não está indo para frente, ser cortada. Então é uma carta de corte, as coisas dependem de você, não cai do céu. Então corta o que já fez, já virou até de ponta cabeça e não deu certo, não é ali que tem que, né, investir. Então uma carta que, qual é o número da carta? 13, que dá um 4. Então para conseguir a coisa sólida, organizada, fixa, tem que limpar. É uma carta de limpeza, por isso é uma carta de transição, né, de cortes, de coisas que estão amarrando aí e que não estão dando certo. E vamos para o pessoal de Libra, vamos para os librianos. Os librianos sai a carta número 1, a carta do mago, iniciando projetos. É o número 1. 1 na numerologia pitagórica é o primeiro número de toda a sequência numérica. Então, iniciando projetos. É uma carta regida por Mercúrio, então vai estar boa a semana para comunicação, uma carta excelente para comunicação, Mercúrio, e não é uma comunicação de qualquer jeito, é uma comunicação com convencimento, porque essa carta é uma carta comercial. Então trazer um diálogo, trazer uma conversa com convencimento, mostrando as suas habilidades, o que vocês sabem fazer. A palavra-chave do mago são habilidades. Então, venda as suas habilidades. Espiritualmente, né, librianos? Não precisa nem falar. O nome da carta, o mago. Então, traz uma proteção espiritual para vocês começarem uma ação de se modernizar, de se atualizar, de começar projetos novos, vender o seu peixe. O diálogo e a conversa essa semana serão essenciais, né? Então, é isso. Agora nós vamos para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos, sai a carta número 3, a carta da Imperatriz. Ela é uma carta de trabalho, né? No ciclo evolutivo do tarô, é uma carta que representa o trabalho, trabalhar com praticidade. Então, ela é muito prática e ela traz uma grande fertilidade quando você realmente consegue trabalhar com praticidade,
né? A imperatriz, ela representa no tarô a grande mãe terrena. Então ela traz a fertilidade, né? Ela traz o crescimento, olha lá o número 3, ela traz ideias criativas, ela traz expansão, né? Então uma carta muito fértil, e ela é uma carta que oficializa relações, ela é uma carta que começa a aparecer pessoas que valem a pena, bons contatos, se aproxime de pessoas que valem a pena, né? E se aproxime de pessoas que você veja que pode acrescentar alguma coisa. Então, é uma carta extremamente positiva, de mão na massa, do trabalho com praticidade, dá certo. E é uma semana de vocês se colocarem, mas de uma forma, mostrarem para o que vem. É uma imperatriz, né? Ela não fica embaixo da mesa escondidinha. Ela é uma líder, ela é uma autoridade. Então, tome a rédea das suas vidas, se coloque de uma forma inteligente e estratégica. E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Sai a carta do julgamento. O próprio nome fala, né? Um momento de tomar decisões, de resolver questões de família, questões do passado. Então o julgamento é uma semana, sagitarianos, de colocar os pingos nos is, em especial em questões familiares, porque representa também, como a lua, né? A lua que sai os leoninos, a carta de Sagitário do julgamento também representa a família. E é uma carta também de comunicação, regida por Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo das boas novas, da comunicação, né, da inspiração. Então o Arcanjo Gabriel traz a inspiração ao falar, mas é um momento de diálogo, de conversa, de trazer os assuntos que estão pendentes do passado e colocar os pingos nos is. Essa é a comunicação de Arcanjo Gabriel. Traz os assuntos do passado que estão pendentes, resolve, tá? Coloca os pingos nos is. A palavra-chave do julgamento é recompensa, colheita, merecimento. Desde que é uma carta de melhora, tá? Uma carta de ascensão. Mas essa ascensão existe desde o momento que você consiga resolver. Não dá para colocar a poeira embaixo do tapete. Tem que tirar o tapete e limpar a sujeira que está embaixo, tá? Arcanjo Gabriel dá inspiração, traz uma boa comunicação para resolver as coisas, colocar os pingos nos is, resolver questões. E vamos para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos sai o 0, o louco, né? O louco é uma carta de Urano. Então, capricornianos, sair dessa coisa um pouco, é uma semana que os capricornianos vão ter um desafio, porque Capricórnio é regido por Saturno, né? Que é aquela coisa mais clássica, conservadora, tradicional. E uma carta de Urano, que é o louco, é uma carta oposta de Saturno. Então é sair do clássico, conservador e tradicional e ir para o original, criativo, diferente, futurista, né? Uma carta uraniana. Então é uma semana de desafio, que não é uma característica muito de Capricórnio. É uma carta de libertação, de trazer alegria, de trazer leveza, de trazer os prazeres, de começar do zero, o número já dá uma dica, de caminhar por estradas que ainda não foram caminhadas, né? De caminhar para o novo, de arriscar um pouco, de se libertar de crises, insatisfações e inseguranças e buscar um momento novo, um momento diferente, mais leve, mais criativo, mais prazeroso, tá? Então é isso, caminhar por estradas ainda não percorridas, arriscar, ter coragem, movimento. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Os aquarianos sai a carta do Sol, né? O Sol é uma das melhores cartas dos arcanos maiores. A gente tem duas cartas excelentes, o Sol é uma delas. Então o Sol traz energia para os aquarianos, traz uma visão clara,
traz revelação de verdade. Se tem alguma coisa escondida essa semana, aparece. E o Sol no tarô é a carta da amizade. Vocês vão ver com muita clareza quem são os amigos de verdade. E vocês vão estar entusiasmados, com pique, com energia, né, para resolver as coisas. Até quando eu faço o trabalho de limpeza espiritual profunda, tem uma parte do trabalho, que é uma sequência energética, que eu invoco o Sol. Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria. Então, uma carta maravilhosa que traz luz, traz a verdade, traz a proteção do sagrado masculino. O Sol é o sagrado masculino e traz uma visão de clareza mesmo com amigos, compartilhando, né? E agora, o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a outra melhor carta do tarô, o mundo. Então, interessante, porque aquarianos com o Sol, a melhor carta, e piscianos com o mundo, são as duas melhores cartas do tarô. Olha que interessante. Então, piscianos com o mundo é a última carta dos arcanos maiores. Então, vocês têm uma tendência muito de concluir as situações, de fechar com equilíbrio e expansão. Se tem alguma coisa essa semana que está meio desequilibrada, vocês vão conseguir equilibrar, tá? Então, é uma carta que traz equilíbrio, tá? Porque tem os 4 elementos naturais e traz expansão, uma carta de bênçãos, porque é uma carta de Júpiter. Júpiter traz as bênçãos, traz a sorte e traz uma visão mais ampla para os piscianos. Então a dica para os piscianos é o nome da carta, o mundo, sair do mundinho, sair do quadradinho e ter uma visão mais ampla. Então traz equilíbrio, expansão. Quando a gente fecha, quando a gente conclui os assuntos com o mundo, não conclui de qualquer jeito, né? O mundo, ele fecha com chave de ouro, né? Plenitude, realização, sucesso, essas são as palavras-chave do mundo, né? Um bom período para contato com o exterior. Então, Júpiter trazendo a sorte, a expansão aí para vocês. E agora, vamos para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver aqui o que Odin fala para os aniversariantes da semana. Olha, sai a runa da Gebo, é a runa da união. A palavra-chave da Gebo é união, tá? Então é uma runa tema de sociedades, parcerias, né? E de afetividade. Então, a gente fala com essa runa, o amor está no ar. Ela é a runa principal do namoro, tá? Da união, do afetivo. E aqui existe uma união, então fala de acordos, né? Fala de apoio. E aqui é uma união que não sufoca, né? E aqui fala na parte mais comercial de sociedade, com liberdade, que as duas pessoas é um X, né? O caractere, a inscrição única é um X. Vocês achando as duas pessoas a essência do que é preciso, o X da questão, a essência, né? O X lá do mapa do tesouro e caminhando junto, mas caminhando junto com liberdade, sem sufocar. Então, a parte do namoro, a parte da parceria, então eu diria que vocês esse ano, né, que estão começando o seu ano pessoal, não vão estar só, vai ter apoio, vai ter acordo, vai ter ajuda. A palavra-chave dessa runa é união. E vamos para a pergunta mental. Mentaliza aí uma questão que vocês vão resolver essa semana, uma situação pendente. Mas, gente, tem que ser uma situação objetiva, tá? Uma situação direcionada. Eu estou embaralhando o baralho cigano, aqui pedindo o ancoramento de quem? Santa Sara Kali, para envolver o baralho. Todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas. Vamos lá, vamos envolvendo aqui o baralho cigano. Vai pensando aí, mas tem que ser uma coisa só, uma coisa objetiva. Vocês têm alguma pendência para resolver a semana? Pensa. Vamos ver o que Santa Sara Kali fala. Sai a carta número 33, a carta da chave. É um sim bem redondo, porque a chave, a palavra principal é resolução, tá? A palavra principal é resolução e é rápida, tá? Então, as coisas vão depender muito de vocês, não dependam de outras pessoas para resolver isso.
as coisas são mais individuais, vocês têm uma proteção espiritual. O 33 é um número iniciático, então se vocês quiserem fazer um ritual para potencializar essa questão, porque o 33 é um número iniciático, né? Tem a proteção da deusa Hécate, que é a deusa dos caminhos, que abre os caminhos, né? Um dos símbolos de Hécate, né, é a chave. Hécate tem vários símbolos, tem a chave, tem a cobra, tem a tocha. Então Hécate é a deusa das encruzilhadas. Quando a gente está com dúvida é para Hécate que pede. Então a chave fala de um período muito de abertura, espiritualmente falando. Faça uma iniciação, faça uma ritualística, mas as coisas dependem de vocês e é rápido, as coisas se resolvem rapidamente. Então a palavra principal dessa carta é resolução, então vocês vão conseguir resolver rapidamente. E agora, né, tudo que a gente abre tem que fechar. Então nós vamos fechar aqui com o Ogan, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Olha lá, vamos ver aqui qual árvore que sai para a gente encerrar. Vamos lá. Olha, sai a árvore do Tojo, que é uma árvore da vitória. A vitória incondicional. Fala que depois da batalha, vocês vão conseguir a conquista que vocês desejaram, né? É uma árvore que fala de conquista, é uma árvore que fala de prosperidade, é uma árvore que fala de concretização, de materialização das situações, né? De dar forma às coisas. Então, você luta, 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 e aí você tem o Tojo, que é a vitória incondicional, tá? E a dica, né, é que quando vocês chegarem lá no topo, no sucesso, é ensinar as pessoas que estão galgando ali o topo, né? As pessoas ainda que estão caminhando. Ensine o que você sabe fazer, tá? Então, o Tojo é uma das árvores que a gente faz o amuleto, o talismã para prosperar, prosperidade, né? O Tojo é amarelinho, da cor do ouro. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: o tarô, o baralho cigano, as runas e o Ogan. Então eu posso ajudar você em todos os setores da vida. Tem a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, todos os corpos e potencializo os pedidos, né? Para você que está fazendo aniversário essa semana, eu tenho o trabalho da numerologia para descobrir teu ano pessoal. E o trabalho da numerologia, você que está fazendo aniversário, vai do teu aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. A gente vai descobrir o número que você está vivendo e vai dar o foco principal. É um trabalho que eu entrego por escrito. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e Ogan. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, né, profissionais. Consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcar atendimento é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que a gente posta logo cedo 2 aspectos do dia. Primeiro, a gente dá uma dica astrológica. A gente analisa todos os aspectos do dia astrologicamente para você ver, e também a parte espiritual, tá? Então tem o calendário espiritual e os aspectos astrológicos do dia, tá? Então canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra nas redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches, e tenha uma excelente semana.